todas as terças, às 21h, com histórias de vida que vão te inspirar no Evangelho. Te esperamos para ser transformado pelo Falando da Palavra. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Falando da Palavra. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa, no nosso podcast, uma convidada muito especial. Eu sempre falo isso para todos os convidados, mas hoje realmente é muito, mas muito especial, porque além de uma amiga, é uma irmã em Cristo Jesus, e eu tenho o enorme prazer de receber aqui Carol Garcia. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Que honra, Fer. Eu digo mesmo, para mim é muito especial estar aqui hoje com você, não só na TV Capital, mas especial por ser entrevistada por você, né? E estou muito honrada, muito privilegiada. E vamos lá que a gente tem muita coisa boa para falar aqui, né? Obrigada pelo convite. A todos os nossos telespectadores também. Espero que o nosso papo aqui possa edificá-los e possa contribuir de alguma forma. Eu não tenho dúvida, porque eu sei que eu vou receber a minha parte. Carol também faz parte da minha história, da minha trajetória de também poder estar aqui hoje. E é por isso que a gente tem essa conexão, vamos dizer assim. Carol, mas conta um pouquinho pra gente, quem é Carol Garcia, como que começou essa vida cristã, conta um pouquinho pro pessoal conhecer a sua história. Uau, bem ali, né? Só 45 anos. Carol Garcia, uma mulher, uma filha amada, né, de Deus Pai, que demorou muito para descobrir isso, mas depois que descobriu também, ninguém mais parou. Eu digo sempre que nós somos os improváveis descobertos pelo Senhor, que quando se descobre no Senhor, nós nos tornamos imparáveis, né? E a minha trajetória, ela começa exatamente assim, né, Fer? Eu sou uma filha única mulher, né, a filha mais velha de uma família de 3 irmãos, e tive o privilégio, a honra de crescer num lar cristão. Né? Eu fui adotada, eu falo que Jeremias 1 é a minha vida, é a minha história, que ainda no ventre o Senhor realmente me escolheu, e ali eu fui adotada diretamente da barriga da minha mãe de sangue, né? Pela minha mãe de coração, que é a minha mãezona, o meu pai também, e ali começou a minha história, ali começou a minha trajetória, porque os meus avós e bisavós maternos, eles quando vieram para Mato Grosso, ali em meados da década de 50, eles foram quem levantaram a central, a matriz da congregação cristã no Brasil, ali em Rondonópolis. Olha, né? Que Sou bacana. rondonopolitana, como você. E os meus avós, eles tiveram, meus bisavós também, eu me recordo muito deles, eu já era grandinha quando eles faleceram, e eles fundaram a igreja. Então, a minha família já vinha desse berço, dessa linhagem cristã. E é claro que aí eu cresci ali, tinha meu inário, tinha meu véuzinho, ia para a igreja, junto com a minha mãe. O meu pai não era da igreja, mas eu ia sempre com a minha mãe e era uma festa. O dia de ir para a igreja era uma alegria, né? Então eu me lembro muito de dormir na casa dos meus avós e toda noite eles de joelho no chão ali, orando. Então eu cresci nesse ambiente profético, né? Eu digo assim. Não tinha contato com a minha família, né? Não sabia até, demorei muitos anos para ter contato com a minha família de origem mesmo, a minha família de sangue, mas ali era o meu universo, a minha vida toda foi ali nesse ambiente. Porém, aí tem sempre uma vírgula, que a nossa vida ela é feita de vírgulas, né? O ponto final só na eternidade com o Senhor. Tem reticências, né? E aí veio uma vírgula ali, uma pausa, que a minha mãe, depois do divórcio, ela e o meu pai se divorciaram e ela se afastou da igreja. Então, ali já na minha pré-adolescência, adolescência, até a minha juventude, nós não tínhamos mais essa referência, né? Ela parou de congregar e cada um foi para um canto, né? Eu e meus irmãos muito mais novos do que eu, e eu vim para Cuiabá muito jovem, entre 17 e 18 anos, fazer faculdade, sou formada em jornalismo, né? Comunicação social e jornalismo, e vim para cá e não tinha mais essa ligação nenhuma, nem com religião, nem com intimidade com Deus. Me desconectei, né, totalmente. E o que era pior, eu tinha uma mágoa muito grande da Igreja de Cristo, né, porque eu achava que era a igreja que tinha me afastado dela, né? Então, assim, era como se nós tivéssemos assim saído de lá por culpa deles. E eu cresci com essa mágoa, então... E você chegou a pensar que
isso pode ter ocasionado o divórcio dos seus pais? Alguma coisa nesse sentido? Não, nunca tive essa conversa de uma forma mais profunda com a minha mãe, mas como ele não era, né, assíduo, ele não frequentava, muito provavelmente tinha, né, o julgo desigual. A gente Sim. sabe como é isso, né? E como eu era muito nova, eu tinha ali 9, 10 anos, eu não me recordo muito do processo da separação. Eu me lembro muito desse rompimento. Então, eu ainda ia algumas vezes com os meus avós e com os meus bisavós. Mas já não era mais a mesma coisa, né? Sem a minha mãe, aquela Sim. coisa toda. E aí eu cresci com muita mágoa. Falava em crente para mim. Igreja era um absurdo, né? Eu achava assim, imagina, e não gosto, não quero. Porém, mais uma vírgula, quando eu já tinha finalizado a faculdade, estava finalizando, finalzinho da faculdade, eu já fazia estágio, né? Já comecei muito cedo já a trabalhar na área aqui em Cuiabá. Surgiram 2 nódulos em uma das minhas mamas. E coincidência, não existe, né? A gente fala que é deucidência, né? Nessa época, minha mãe falava muito de uma igreja que ela estava indo com a minha tia. E que o pastor lá operava muitos sinais, milagres e maravilhas, e era cura, e a igreja lotada, e aquela coisa. Isso eu estou falando de 2002, 2001, 2002, bem ali, né? Quando você nasceu, eu acho. Exatamente. E aí, ela falava muito disso, e eu percebi os nódulos, contei para ela e fiquei esperando ela vir para eu marcar uma consulta no médico, para ir atrás. Mas não tive mais paz, né? Porque a gente acha que é uma enfermidade grave, que você vai morrer daquilo, e seus planos acabaram. E minha mãe não estava conseguindo vir, não conseguia. Até que um dia ela me ligou. Eu tinha chegado do estágio, fazia estágio de jornalismo, já na reta final da faculdade. E quando ela falou assim para mim, pega na sua mama, tá? Procura o nódulo. E eu estava lavando louça, isso é muito, muito real na minha mente, assim. O Senhor permite, né, que a gente traga memória para saber de onde ele nos tirou. E eu me lembro que eu senti muito quente, né? Esquentou, assim, e aí passou um pouco, minha mãe me liga. A gente não tinha celular naquela época, mas aí eu tive que descer lá embaixo, no telefone da portaria, que ela tinha ligado, desci, tá? E ela falou, procura. Quando eu procurei, nada. Eu comecei a chorar desesperadamente, que eu falei, explodiu aqui dentro. Imagina uma menina de 21 anos, né? Assim, meu Deus, cadê? Pois é, eu estava na igreja, contei para o pastor pediu para que eu colocasse a minha mão em cima, onde era, e ele colocou a mão em cima da minha mão e ele orou, e ele disse que você ia receber a cura. E eu recebi a cura. Deus. E aquilo me impactou muito, né? Porque para quem não gostava de pastor, de crente, de nada, e aí eu recebo aquilo até processar, enfim. Quando eu ia para Rondonópolis, aí eu comecei a dar uma namorada, ia lá simpatizar com essa igreja, né? E ia e tal. Passado, acho que uns 3 anos uns 3, 4 anos, isso eu já casada, aí eu me casei aqui em Cuiabá e tudo. E eu recebi uma proposta para me mudar, para voltar para Rondonópolis, né? E abrir um grande jornal, um grande veículo lá, e me fizeram uma proposta para ir como diretora. E eu aceitei. E o meu marido, na época, ficaria em Cuiabá ainda um tempo e tal. E eu comecei a ir para Rondonópolis, e ela sempre me chamando para ir à igreja, sempre me chamando. E aí um dia resolvi ir. Quando eu chego lá, o tal pastor que orou, que era ninguém menos do que meu pai na fé, esse ano completando 19 anos, que é o pastor Célio Rosa, pescador, que tinha orado né, eu longe, orou pela minha mãe, eu recebi a cura aqui em Cuiabá, e não cheguei nem a saber se era grave, se era maligno, não era, mas assim, livramento, né? O importante é que Deus fez. O Senhor fez, e, e acreditei, e ali ele começou a me chamar de volta, e aí em 2006, de volta para Cuiabá, de volta a Rondonópolis, grávida, ele me fez o convite, vamos batizar? E aí eu não resisti, e realmente, assim, eu falei, deixa só o neném nascer. Aí eu já estava grávida, né, do caçula, do Arthur. O Arthur nasceu em julho, finalzinho de julho de 2006, aí em setembro, 2 meses depois, eu fui batizada. E aí a minha vida foi transformada, né? Aí começa uma nova Carol mesmo, com toda essa bagagem aí de uma ovelha muito ferida, uma ovelhinha, né? Mas que começou a descobrir que realmente o Senhor tinha um plano já, né? Nossa, que fantástico. Forte testemunho, né? Pois é. E tinha muitas coisas que eu não sabia. Mas é muito bom saber disso e ver como que esse encontro com Jesus, né? Cada um tem uma forma experiente, né, Carol? Cada um. E a gente não imagina que seria
dessa forma, através de uma cura, através É. de uma situação como essa. E o que você percebeu, Carol, depois da sua conversão? Qual foi a maior mudança na sua vida? Você, Carol, você como pessoa, qual foi a maior mudança que esse encontro com Jesus provocou em você? Eu acho que essa clareza é de uma identidade, né? Até porque quando... E aí eu fui sendo discipulada e pastoreada, e isso faz muita diferença na vida de um cristão. Porque eu digo o seguinte, nós mulheres, principalmente falar um pouquinho de mulher, enquanto mulher, o tempo todo a nossa identidade é minada. Não que com os homens também não aconteçam, mas a mulher, por toda uma história, né, que vem desde sempre, assim, de ter que ocupar os lugares, parecendo que a gente precisa o tempo todo provar que é alguém, a nossa identidade é minada demais. Então, quando você vem para Cristo e você começa a ter uma caminhada com Jesus, eu acredito que essa identidade de que você tem um pai, a paternidade, a filiação, você entender que você tem uma linhagem celestial, você carrega um DNA celestial. Eu comecei a vivenciar isso, sabe, Fer? Eu comecei a experimentar isso e me apaixonar. Então, eu falo assim, que naquele momento eu fui a samaritana pura, né? Que eu era muitos amores, né? Porque aí nesse processo de crescer sem uma referência cristã dentro de casa, eu caminhei, eu acreditava em vento, em ar, em horóscopo, em tudo que você imaginar, espiritismo, porque era muita sede, era uma sede absurda, uma busca incessante. E às vezes as pessoas elas não entendem, né? Porque vai na igreja católica, mas também vai, por exemplo, num candomblé, vai na igreja evangélica, mas também está dentro da igreja católica. Quando você não tem uma identidade estabelecida em Cristo, essa sede, essa fome, ela não vai ser saciada. Então, essa busca incessante. E eu vivi muito isso, que quando eu comecei a caminhar no Evangelho, foi preenchido, sabe? A gente até fala, né, no nosso crentez, no mundo gospel mesmo, que o homem ele tem um buraco que é exatamente o tamanho da mão de Deus. E eu pude viver isso. E aí aquela samaritana aquieta, ela tem aquele encontro com Jesus, ela se aquieta, se acalma, ela entende quem ele é, quem ela é nele, e o que ela faz? Ela desce e vai contar para todo mundo. E aí, meu primeiro irmão foi batizado, o segundo irmão, aí meu primo, aí o amigo dos meus irmãos, e a gurizadinha, porque meu irmão do meio ele é 8 anos mais novo e o outro 10 anos. Então, eu peguei uma gurizada, assim, uma moçada, eu tinha 26 anos, então, acho que eu já tinha o quê? 16, né? Sim. Então, eu peguei uma gurizada, assim, e todo mundo para a igreja, para batizar e para adorar, e já me envolvi. Já foi anunciar para todo mundo. Já fui anunciar. Então, assim, essa é a beleza de quando você se descobre em Cristo, né? Que você quer dividir, você quer compartilhar. E quem compartilha, a gente aprende muito isso, principalmente com o nosso pastor, né? Que é no partir e no repartir que a presença de Deus ela se estabelece, né? Exatamente. Que a gente passa a viver ainda mais a glória de Deus na nossa vida e ser realmente uma testemunha de Cristo. Então, acredito que foi esse processo, assim, que mais... Naquele essa clareza, momento, essa clareza, exatamente. E, Carol, antes da gente entrar num assunto sobre chamado, sobre como que o senhor foi te usando, até mesmo dentro da sua profissão, você acha que essa crise, vamos dizer assim, de identidade ou falta de clareza no propósito, ela já vem pela questão de ser mulher ou ela adquiriu por algum trauma ou por alguma situação? Acho que até as duas coisas, um pouco de cada. Por quê? A gente sabe que a nossa natureza, ela é a natureza celestial. Né? A gente aprende isso lá, que nós somos corpo, alma e o espírito. Né? Então, existe um espírito que habita em nós, mas que a partir do nosso nascimento, a gente já sai contaminado, né? Nesse mundo, né, que jaz do maligno. Né? Então, isso você já começa uma caminhada com essa natureza humana. Então, o que acontece? Já existe uma guerra. Porque eu não pertenço a esse mundo, mas eu estou nesse mundo. Então, o que acontece? Até você ter um encontro verdadeiro com a natureza do Espírito, até você começar a ter uma caminhada com Cristo, descobrir isso que eu acabei de falar, de uma identidade, é muito perrengue. Né? Então, essa guerra, essa luta. E o que isso faz? O que eu acredito, Fer? Que a gente fica muito vulnerável. Né? Então, vem a vulnerabilidade. Por exemplo, os traumas da minha infância em relação à igreja foram, sem dúvida nenhuma, foram flechas certeiras
em que abriram brechas para minha rebeldia, para minha rebelião com o próprio Jesus, né? Não é nem com a igreja, é com o próprio Cristo. Eu não queria saber de Jesus. Então, quer dizer, quando você está vulnerável, você está suscetível. Quer dizer, qualquer coisa que vem do mundo vai te atingir, te afetar de alguma forma. E aí é onde nascem os traumas. Essa semana eu estava até lendo algo, eu estudo muito sobre comportamento humano, relações humanas, né? E até por conta do meu trabalho, mas também como pregadora, a gente precisa entender a natureza humana. Eu estava até vendo isso, assim, como que... E é uma coisa que eu já acreditava, mas agora cientificamente saíram alguns estudos, que é realmente nessa fase entre a infância e a pré-adolescência aonde as maiores feridas acontecem. Né? Então, assim, na vida de uma pessoa. Então, nesse momento, por isso que hoje eu olho assim, falo, meu Deus, que mãe eu fui para os meus filhos. Sabe quando você fica tentando lembrar, assim, e aí isso também te ajuda a reviver alguns traumas, algumas feridas, né? Mas o processo de uma identidade abalada, ferida, distorcida, começa exatamente nessa fase. Tanto do homem quanto da mulher, né? Eu acho que aí independe de gênero. Mas, como eu te falei, a mulher, aí, quando ela vem, por exemplo, para a descoberta da sua sexualidade, da sua maternidade, na vida profissional... Os ciclos mudam muito rápido, né? Uma experiência muito nova, cada fase da vida da mulher. E aí, às vezes, a gente não vive de uma forma intencional. A maioria das vezes não se vive de uma forma intencional. A gente vive como dá, né? Vai vivendo aleatoriamente. Você não para entender... Por que tem ciclo de repetição na sua vida? Porque tem coisas que sempre acontecem, que você, às vezes, cai no mesmo lugar, né? Puxa, de novo, vou ter que voltar nisso. Então, assim, biblicamente falando, são questões mal resolvidas, que precisa se permitir que Cristo entre nesse lugar, que Cristo estabeleça uma cura definitiva. Né? Então, é uma escolha, né? É um processo. Demora muitas vezes, só que eu falo o seguinte, que quando você passa por isso, nosso papel, por que Jesus revela para a gente? Às vezes eu vejo assim, coisas, né? A gente que tem a prática da oração em línguas, eu vejo coisas que o Espírito Santo faz um raio-x, às vezes, da pessoa. Eu falo, oh, meu Deus, eu queria tanto encurtar o caminho para essa pessoa. Né? Estava comentando aqui, antes da gente entrar no ar, que eu estava no salão hoje, para vir linda para cá, e vendo, assim, uma amiga querida que trabalha lá, e, assim, uma luta no casamento, com os filhos, e eu falei, meu Deus, já passei por tudo isso. Pensando no divórcio, eu falei, ai, meu Deus. E eu falei, Senhor, deixa eu ser boca do Senhor na vida dela, até que ele abriu uma situação e eu pude falar do amor dele e tal. Então, é o tempo todo você querendo encurtar caminhos para as pessoas, porque você já viveu aquilo. Você já sabe, muitas vezes, onde é que está o problema. Né? E a maioria das vezes é uma falta de conexão com o Pai. Porque quando você se conecta com o Senhor, não tem jeito. Onde Jesus entra, nada fica do mesmo lugar. E quando que você teve essa clareza? Falou, não, agora sim eu entendi que eu sou filho amado, eu posso ajudar outras mulheres, eu posso ajudar outras pessoas. Aí tem um processo, uma vírgula enorme. E aí nem é vírgula, é um parênteses enorme. E aí vamos falar no linguajar do português aqui, da gramática. O que acontece? Eu me vi naquele primeiro momento ali, entre 2006 até 2012, mais ou menos, muito apaixonada, né, assim, vibrando com tudo que eu estava... Primeiro amor, tudo que eu vivia, congressos, conferências, viagens e o auge, né? Eu lembro que Belo Horizonte vivia um auge do avivamento, diante do trono, pastor Cirilo, aqueles grandes homens de Deus, a nossa própria igreja mesmo, a gente lotando estádios, né, lá na nossa cidade, já rompendo para os outros estados. E a gente viveu tudo isso, né? Mas, de repente, eu me percebi uma militante do Evangelho. Então, eu achava que eu era uma avivalista, até era, né? Só que aí eu passava muito mais tempo fazendo a obra do que tendo tempo com o autor da obra. E aí é o segredo que muita gente confunde. Muito, muito. Porque ela se envolve tanto, talvez, no servir ou no trabalho, ou está dedicado nas ações da igreja, mas esquece dessa conexão com a fonte, que faz executar todas essas ações, não é mesmo? Exatamente. E hoje, já com esse entendimento, né, depois de muito tempo, eu digo o seguinte, nós precisamos ser Marias sendo Marta, e vice-versa. Então, assim, o servir, ele é
Gente, é o que salva a gente muitas vezes, né? Então, assim, quando você serve, que agora eu te falei da samaritana, quando você descobre, você quer que todo mundo tenha. Você quer, e eu comecei a viver isso, só que o tempo de me abastecer, eu fui deixando para lá. Então, não dá isso, você entra num desequilíbrio. E a vida do crente, ela não pode ser uma vida de desequilíbrio. Pelo contrário, domínio próprio está aí para quê? É o fruto do Espírito para quê, né? E até o pastor fala muito isso, assim, ó, não dá para ser um crente meia boca. O cristão, aquele que se dedica a viver a vida com Cristo, ele tem que ser a plenitude. Então, assim, vai servir, mas vai adorando. Vai adorar, vai servindo. E é assim que é a nossa vida. E naquele momento eu me vi assim, fadiguei, cansei, e fui me afastando e fui esfriando e percebi que eu estava fazendo mais para homens e mais para a glória própria e começou a entrar muito ego, né, naquele momento, enfim. E me afastei. E isso foram quase 7 anos longe da comunhão, né? O quanto congregar é necessário. Aí você falta um culto, falta 2, 3, 1 mês, 3 meses, quando você vê, nossa, 6 anos e meio... distante da palavra, às vezes por uma palavra que você ouviu, você não concordou, porque o seu servir não era exatamente para o Senhor, né? Por isso que ele fala, bate duro com a gente lá, Paulo, em Colossenses, que fala que tudo que fizeres que seja para o Senhor. Só que muitas vezes até isso ser revelado no nosso espírito leva-se tempo, né? E a gente mascara muito. Não, é para o Senhor, eu estou fazendo com amor. Mas leva o primeiro não do seu líder, às vezes, para ver o que acontece. Então, é ali que você é testado. E vai criando feridas, né? Vai criando feridas. E aí eu fiquei nesse tempo. Até que chegou o grande dia do reencontro, né? E eu passei por um processo muito incrível. Isso, a minha carreira deslanchando, e jornalista premiada, já empreendendo na comunicação há muitos anos e tal. E, de repente, eu via as coisas escorrendo pela minha mão, porque era na força do meu braço. Porque naquela época eu não sabia mais o que era uma vida no Espírito, né? Um estilo de vida de ser guiada pelo Espírito Santo. Então, eu era dona tinha o controle, né? E aí, quando eu comecei a perder isso, aí veio enfermidade. Adivinha, o que foi a enfermidade? Nódulo na mama, na mesma mama. Meu Deus. Na mesma mama. Por isso que eu falei para você, eu sou uma prova disso, vai resolver. Porque senão volta no mesmo lugar. Esses dias você deu um exemplo, olha que engraçado, de Jesus com Pedro. Uhum. Porque quando Jesus chamou Pedro a primeira vez, Pedro estava pescando peixes, né? Isso. Jesus morre, Jesus ressuscita, e ele vai atrás de Pedro de novo. Pedro estava onde? No mesmo lugar. No mesmo lugar. Pedrona. Só que nas 2 vezes, Jesus lembrou do propósito de Pedro. Exato. Pedro, eu te farei pescadores de homens. De novo, Jesus vai lá. Pedro, não é isso, eu te farei pescadores de homens. Talvez o Senhor sempre venha reafirmar isso dentro de nós. E eu fico pensando, meu Deus, como o Senhor é paciente. Como o Senhor tem paciência com a gente, né? Porque já viveu, já sabe, e vai lá e faz de novo. E aí foi dessa forma, e eu me lembro que foi muito impactante também, porque eu tinha uma amiga, a gente ficou muito amiga, e ela era minha massagista, esteticista, fazia drenagem com ela e tal, e eu ia, e ela pregando para mim, e eu, não quero. E ela pregava, vou parar de vir aqui, você continuar pregando. Eu, quando era repórter, né, de uma outra TV, emissora de TV, o cinegrafista, ele também pastor, e ele falava, eu, não. Eu vou reclamar para a diretoria, você continuar pregando, porque a gente endurece tanto o coração, às vezes, que você fica assim, intolerante, né, até com a palavra. Mas aí o Senhor vai mandando sinais. Mandou o profeta, mandou a evangelista, e a bonita aqui fingindo de boba, né? Não é comigo, né? Minha parte eu já vivi. Como se fosse assim, né, Fer? Por isso que eu falo que não fica só no primeiro amor. Aprendi muito com a Ladona, a bispa Ladona, nessa última vinda dela, na conferência Soprana Brasa, que ela, no primeiro culto, aquilo me marcou e eu lembro disso com muita frequência. Deus continua falando. Então, assim, Deus continua falando. Então, não fica só no primeiro amor, porque tem muito mais. Então, se você está vivendo isso, se você está entrando agora, se você quer um recomeço com Cristo, porque às vezes passou por isso que eu passei, está assistindo e fala, meu Deus, como que eu volto? Estou muito ferido, estou muito magoado.
para e ouve a voz de Deus, porque ele continua falando. Eu até arrepio, porque é muito poderoso. E é fantástico isso, porque você usou o exemplo da mulher samaritana. Sim. Porque Jesus poderia encontrar com ela em qualquer outro lugar. Mas ele foi numa fonte. Porque para mostrar que o que ele pode nos proporcionar, o que ele pode falar conosco, é algo que não tem limites. Não tem. É uma fonte que jorra daqui para a eternidade. O tempo e todo. Quando ele faz isso conosco, a gente também se torna como ele. Nós nos tornamos fonte. Então, é tão fantástico isso que você falou, porque Deus realmente continua falando. E muitas pessoas não acreditam nessa forma. E elas se perdem nesse argumento de que, não, Deus ainda não fala claramente comigo. Né? Então, quando a gente tem essa convicção, a gente realmente se torna fonte, assim como a Carol Garcia, depois que entendeu, acho que todo esse processo, também tem sido fonte na vida de muitas pessoas. Hoje, propriamente no próprio salão. Eu pregando lá no salão. É incrível, e isso é muito real. E naquele momento, a minha fonte foi exatamente a minha esteticista. E ela falou, não, vou te levar, isso aí tem cura, e eu vou te levar no irmão. E só para fechar essa parte, porque acho que eu não lembro se você já sabe, eu já te contei isso, desse recomeço. E fui nesse irmão com ela, para ele fazer uma oração por mim, uma oração de cura. Um senhor já quase 80 anos, mas de uma vitalidade impressionante. E ele, no final, ele orou, recebi muito, e ele falou para mim, eu perguntei, onde o senhor congrega? No Ministério Pescador Sal da Terra, com o apóstolo Célio Rosa da Silva. Aí eu caí no chão, impactada, fui tomada pelo poder de Deus, por uma unção, e eu chorava copiosamente, né, como está na palavra, e eu só ouvi ela falar assim, é a igreja dela, é o pastor dela, é a igreja dela. E eu já levantei dali, era uma terça-feira, na quarta-feira eu estava na porta da igreja de volta, e ele não estava, o pastor não estava na cidade aquele dia, e isso eu já em Cuiabá de volta, né? 2019, que eu falo que foi o meu Betel, né? Então foi foi um encontro mesmo, e o Senhor mudou o meu nome, mudou minhas vestes, ele já tinha mudado a minha geografia, porque quando ele quer fazer algo com a gente, ele faz isso, né, Fer? Enfim, e aí eu voltei para casa e fui muito acolhida, inclusive você, né, que na época, quando eu era muito pequenininha ainda ali, e vim, então, com essa decisão de agora não mais militando. Agora eu preciso ser Maria, eu preciso lavar os pés do Senhor com as minhas lágrimas, enxugar com meus cabelos, e essa vai ser a minha caminhada. Porque essa profecia eu tinha recebido 10 anos antes, né, de que seria uma vida assim. E a partir dali foi destravando em mim uma necessidade de uma transformação de caráter, né, que eu acredito que esse é o verdadeiro poder de Deus na nossa conversão. A nossa conversão, ela realmente começa quando você decide ter um caráter semelhante a Cristo, que é muito doloroso, mas vale tanto a pena. E a gente está se alinhando o tempo todo, porque a gente peca o tempo todo. Mas, sabe, você ter aquela decisão de se arrepender, se derramar na presença do Senhor, permitir que haja um processo de libertação na sua vida. Não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Então, por que eu estou fazendo essas mesmas coisas que eu fazia antes? É você se confrontar, é você não aceitar mais ficar naquele mesmo lugar. Então, eu entrei muito nesse lugar e devagarinho, né, ali, que o nosso ministério, como não para, né, já comecei a servir também, e nesse derramar. Mas o mais legal ainda foi quando eu vi o quanto Jeremias 1, desde o ventre, né, lá atrás, eu realmente era uma mulher muito separada e muito chamada. Todos somos, mas quando isso destrava na nossa vida, é poderoso. E os dons e talentos que ele me deu, realmente eu entendi que era o meu ministério, era o chamado de Deus. Porque, igual eu te falei, hoje eu estava no salão e eu estava pregando. E o tempo todo a minha isca é sempre a comunicação. Como falar em público, como você dar uma entrevista, como você... Estava conversando com ela sobre ter de conversas difíceis. A necessidade... Eu tenho falado muito sobre isso, né, dentro desses estudos que eu tenho feito. A necessidade de a gente ter conversas difíceis e que às vezes a gente joga para baixo do tapete. De repente, estava lá orando por ela muito quebrantada, chorando. E eu falo assim, tá vendo? É para isso que eu nasci. Então, assim, é fazendo jornalismo e pregando. Então, aí vem de novo. Quando a sua identidade é revelada, não tem como o propósito de Deus não ser descoberto, né? Então, assim, eles caminham intrinsecamente juntos. Agora, às vezes, a pessoa acha que está vivendo um propósito, mas ela nem descobriu ainda a sua identidade em Cristo. Então, às vezes, ele faz isso. Não, peraí, vamos dar uns passinhos atrás, né? Vamos dar uma recuada, porque tem alguns ajustes aqui. Tô
perfeita? Não tenho que dar passos atrás? Tenho, o tempo todo, muitas vezes, né? Eu falo que o Senhor, ele faz com que a gente volte a lugares, que a gente ajuste coisas para a gente estar pronto para o novo nível. Né? Então, assim, não é porque eu venci essa prova aqui que eu já vou para outro nível. E aí, às vezes, com um negocinho aqui para eu resolver. Então, é muita atenção, porque a gente não cai. Eu gosto muito dessa parábola. A gente não cai na montanha, a gente cai no pedregulho. Exatamente. Né? Então, quando eu falei para você ali sobre a intenção, você viver de uma forma intencional e aleatória, também é uma coisa que eu vigio muito, sabe? Assim, hoje, não vivo mais eu te carrego, eu sei o que eu carrego, eu sei quem está aqui. A responsabilidade, né? Destrava um senso de responsabilidade na gente, você vive isso, que é absurdo, que você fala, meu Deus, porque... não, peraí, eu preciso honrar o que eu carrego. E o que eu carrego é só Deus, né? É o Espírito Santo. E a gente não entrar e não ter essa conformidade diariamente, né? Porque senão a gente entra numa zona de conforto mesmo, de achar que não preciso fazer nada. Então, eu não preciso buscar a Deus mais, porque Ele é meu pai. Se Ele é meu pai, Ele cuida, mas e a conexão? Exatamente. E eu tenho falado com algumas amigas, assim, umas pessoas de tempo de mesa e tal, que essa necessidade do avivamento pessoal. Lembra que a gente estava falando aqui, né, daquela época lá, dos anos 2000, início dos anos 2000, o avivamento que o Brasil viveu ali, partindo de BH, principalmente, né, de Minas. E hoje eu tenho uma compreensão muito clara, gente. Primeiro em nós, depois através de nós. E isso é decisão. É você acordar e você... Eu decido ser mais crente hoje. Eu decido estar mais próximo de Jesus hoje. Eu decido honrar ainda mais o Espírito Santo de Deus. Porque se a gente vive de uma forma aleatória, a gente esfria. Não tem como. E às vezes a gente fala assim, não é o pastor. Ou não é a igreja, não. A gente aprende muito isso lá, né? Que ali é uma sala de aula. Agora, saiu dali, da porta para fora, é você e Deus. Eu sou uma igreja, né? Eu sou a igreja de 2 pés, né? Nós somos tendas. Então, assim, a gente vai alargando. Então, aonde eu chego, a atmosfera precisa mudar. E essa tem sido muito a minha oração. Sabe, assim, Senhor, eu preciso chegar nos lugares e os lugares precisam ser tocados e transformados. Não pela Carol, porque eu sou nada, eu sou macaca, mas por quem eu carrego, por quem eu represento. Né? Que aí vem dos nossos 10 princípios da graça, que é realmente praticar tudo que eu aprendo e aí começar a resplandecer a glória de Deus onde eu estou. Nesse mundo tenebroso em que a gente vive, uma coisa eu decidi, Feira, assim, ó, nesse processo de conversão, eu falo, não existe mais vida secular e vida eclesiástica. Vida da igreja, eclésia. Não existe. Eu sou a mesma coisa aqui, eu sou a mesma coisa lá. Eu sempre acredito nisso. Eu sou a mesma coisa aqui na minha rede social, eu prego muito na rede social, sempre que dá. E eu sou a mesma coisa lá com os meus clientes, lá na agência, com as minhas funcionárias, com os meus clientes. Aonde eu estou, eu preciso. Na minha igreja, eu preciso. Eu não sou a santona aqui, e aí em casa eu sou o Satanás, o satamãe, né? Não dá para ser isso. Que é viver um evangelho meia boca. E aí quem que você representa? Né? Então, exatamente. É muito perigoso. Carol, você falou algo muito importante, que eu acho que é muito característico até pelos tempos que nós estamos vivendo. Sobre o papel da mulher na caminhada cristã. Uhum. Você passou por um processo onde você resolveu com você mesmo. E esse papel que você conseguiu desenvolver na caminhada cristã foi depois de viver tudo isso. E tem muitas mulheres que talvez estejam nos assistindo que talvez está dentro desse processo, mas não entende o seu papel nessa caminhada. Como que você lidou com isso? Como que você enxerga esse papel? Como que você enxerga o papel da mulher na vida cristã, nessa caminhada, atuando dentro de uma chamada? Como que você olha para as mulheres? Assim, Fer, eu entendo o seguinte, eu não era militante feminista, mas eu carregava muitos princípios do feminismo dentro de mim. Essa questão da mulher no mercado de trabalho, da mulher tomar frente, dessa liberdade da mulher. Então, assim, não levanto bandeira, eu falo o seguinte, que Cristo ele não é uma bandeira, né? Ele é uma pessoa.
Ele existe, ponto, é mais real do que você aqui na minha frente, ele é na minha vida. Então, eu não preciso, Jesus, ele não precisa de defensores. Agora, quem precisa de defensor e precisa se justificar o tempo todo é porque tem alguma coisa errada. Né? Então, depois desse processo aí, eu comecei a entender o que era a submissão à luz da palavra de Deus, mesmo já não estando mais casada, mas me submeter às autoridades da minha vida. O meu pai, meu pastor, a minha mãe, a da honra, quem tem honra na minha vida. E tudo isso passa necessariamente por essa formação de um novo caráter e da descoberta de uma identidade tanto da mulher quanto do homem. Mas falando especialmente da mulher, eu entendo que esses espaços que a gente ocupa hoje, mercado de trabalho e toda a liberdade que a mulher tem, glória a Deus por isso. Só que se isso não for para glorificar o nome de Deus, tem alguma coisa errada. Né? Então, o papel da mulher cristã, da mulher evangélica hoje, é realmente colocar tudo à luz da palavra de Deus. É ter realmente esses princípios. Uma palavra que nos últimos meses assim me cravou o coração, eu tenho estudado muito, tenho meditado muito sobre ela, é a integridade. Se nós formos ver, eu era revoltada com a mulher de Provérbios 31. Eu era. Imagina! Aquela não existe. Imagina. Até que eu cheguei à conclusão seguinte, ela realmente, ela não é uma personagem bíblica, né? Como a rainha Esther, como Ruth, Abigail, tantas outras mulheres incríveis, Débora, ela não é um personagem, mas ela é um referencial para a mulher. Ela é uma referência daquilo que o Senhor espera que uma mulher seja. Então, com base nisso, eu comecei a descobrir o quanto aquela mulher ela é integral, a integridade daquela mulher. E comecei a buscar isso dentro de mim. O que é isso? O que é ser íntegra? O que é ser integral? Que integridade é essa? Que é o quê? Você ter o fundamento. Qual que é o primeiro fundamento? Amar o meu Deus, o meu Senhor acima de todas as coisas, toda a minha força, todo o meu coração, todo o meu entendimento, amar a mim e ao próximo como a mim mesma. Se você tem cravado isso, a mulher que tem isso dentro dela, ela já descobriu a identidade dela como filha amada, ela já descobriu o propósito dela em Deus e ela vai ter uma caminhada, como eu te falei, de uma mulher imparável. Né? Agora, Carol, você é contra a mulher no mercado? Não, pelo amor de Deus. Eu sou uma empreendedora, eu emprego mulheres, eu preciso de clientes para tocar a minha vida. Eu sou uma mãe solo, né? Hoje, meus filhos, um tem 22 anos, o outro tem 18 anos, mas, assim, 23, fez 23. Mas ainda precisam muito de mim, então, assim, eu tenho as minhas atividades. Só que, Fer, eu não sento em mesa aonde meu Senhor não chega primeiro. Eu até, um dia, uma pessoa perguntou para mim, um amigo muito querido, perguntou assim, mas você não teme, assim, que você falando muito da palavra, pregando na sua rede social, que é o cartão de visita hoje, né, que ninguém mais fez cartão de visita, qual é o @, qual é o seu Instagram? Você não teme que isso feche algumas portas? Eu falei, glória a Deus se fechar, porque já não é para eu ir. Você sabe o seu lugar, né? Exatamente. Esses dias eu fui dar uma palestra, ministrar uma palestra, e aí, quando me passaram o microfone, eu falei, olha, aqui tem algumas pessoas que me conhecem, então, vocês já sabem. Quem não conhece vai saber agora. Para mim, Gênesis 1:1. No princípio, Deus. Então, eu queria te convidar a se colocar de pé, a gente vai fazer uma oração. E aí, todo mundo levantou, colocou a mão no coração, fiz uma oração, aí, pau na máquina, né? Aí, eu comecei a trabalhar. Por quê? Se ele não estiver lá... Então, essa é a integridade de uma mulher que caminha guiada pelo Espírito Santo, né? A vida no Espírito, ela nada mais é que um estilo de vida. Ela é um estilo de vida. Então, uma mulher que faz intencionalmente, que ela ouve o Senhor e vai sendo conduzida por Ele, não tem como cair. Essa semana, olha que interessante isso. Eu estava em missão, tinha feito tinha uma reunião logo cedo, um café da manhã, às 9 horas da manhã, para uma conversa de negócio. Sim. E aí... a pessoa queria uma ajuda, estava vivenciando uma crise, né? Eu faço muito gerenciamento de crise. E é uma coisa que eu quase não falo, porque geralmente é sigiloso, né? Na maioria das vezes é sigiloso. E aí, o até então possível cliente, eu tentando entender, quando eu fiz conta, eu falei, nossa, mas já tem 20 dias isso, correndo o risco de perder um contrato de mais de R$1 milhão mensal, por conta desse ruído de comunicação que ele estava enfrentando na empresa. E eu fiquei ali, orando em línguas, prestando atenção nele, tinha uma pessoa intermediando a conversa, e eu fiquei quietinha orando, Senhor, eu não vou conseguir resolver esse B.O.
Como que eu vou fazer? O trem já sangrou tudo que tinha que sangrar, né? Não E assim, vejo nem luz. a técnica falando, né? A profissional ali. Aí o senhor falou assim, entra no lugar que você tem que entrar. Eu falei, amém. Aí eu comecei a ouvir e orar em línguas. Beleza, terminamos a reunião, falei, vou fazer um orçamento e eu te mando. A gente ficou 2 horas ali naquela conversa, eu saí e aí me veio a estratégia, eu comecei a mexer, fiz o orçamento, ele estava com muita pressa, mandei o orçamento. No que ele aprovou o orçamento, Fernando, de verdade, em 1h30, o caso estava resolvido. Meu Deus. 1h30. Porque aí veio um despejar, porque era uma mesa preparada pelo Senhor. A forma como esse cliente chegou até mim, tudo foi muito guiado pelo Espírito Santo. Mesmo que parecia improvável a solução. Totalmente. E sabe aquele novelo? Eu sempre comparo aquele novelo que tá tudo embolado, assim, não tem um fio para puxar. Eu olhava para aquele novelo na mesa, assim, meu Deus. E aí, quando a gente saiu, uma ligação que eu fiz, e 2 ligações que eu fiz, uma para pegar o contato de quem eu precisava e a outra para falar com a pessoa, o novelo se desfez e o problema foi resolvido e o cliente ficou de orelha a orelha e aí o pagamento já caiu na conta e a gente saiu glorificando o Senhor. Então, para você ver, assim, precisa ser guiada por Ele. E aí eu dou o testemunho como uma mulher posicionada, que é o que eu tenho falado muito para as mulheres, né? Nós precisamos nos posicionar nesse lugar de filhas, de mulheres que são guiadas pelo Espírito Santo, porque só assim a sua voz vai realmente ecoar. Né? E ela não tem competitividade com homem, com ninguém, né, Carol? Não, é leve. É leve, assim, ó. Sabe, você igual eu te falei, eu estava conversando com um homem, ele é o CEO da empresa, então, assim, flui, porque o Espírito Santo, ele te coloca no mesmo patamar. Porque o que está pesando ali não é o gênero, não é a escolaridade, não é mais isso. É o quão obediente, o quanto de intimidade você tem com ele, a ponto de fechar um negócio. Isso vale para tudo, né? Eu dei o exemplo do negócio aqui, porque essa semana foi muito, muito quente, é um testemunho fresquinho de que o Senhor, ele está nos conduzindo o tempo todo. Agora, começou a amarrar, começou a demorar, o outro lado também é verdadeiro. A coisa não está fluindo. Ué, você manda um orçamento, volta, vai outro, vai não sei o quê, a conversa está amarrada, a pessoa começa a ficar meio assim. Cara, não tem Deus nisso. E quantas vezes a gente acaba entrando, o Senhor alerta, não, vou tentar. Eu insisti. E aí fica insistindo, então. Então, para fechar essa parte da mulher, eu entendo muito isso. Eu uso muito como referência, você sabe, do meu amor pela Rainha Esther, né? Eu tenho falado muito dela nos últimos 5 anos, na verdade. É um estudo muito profundo. O livro vai sair em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que é exatamente isso. Quando o Mardoqueu chega para ela, e essa palavra tem me pautado muito, para ser realmente essa testemunha. Em Esther 4:14, fica aí para reflexão, quando o Mardoqueu chega diante da crise, quando ele descobre que o povo judeu, que é o povo dela, estava prestes a ser dizimado, né, por um plano maligno lá, e ele chega e fala assim, ei, quem sabe não foi para esse tempo que você foi levantada como rainha? Então eu tenho falado isso para muitas mulheres. Ei, para de reclamar do seu casamento, para de reclamar dos seus filhos, se posiciona, seja a voz que ecoa o evangelho dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu casamento, porque quem sabe foi para esse tempo, foi para isso que o Senhor te colocou aí, né? E aí você passa a influenciar todo mundo ao redor e virar uma referência mesmo, Com né? certeza. Se tornar uma referência. Então, eu acredito muito nesse papel da mulher cristã, nessa geração, na nossa nação, como influenciadoras. As mulheres cristãs têm esse papel. Existe um mover muito grande, né? Muitos grupos de mulheres se levantando, mulheres hoje que se ajudam, sabe? Acabou, a gente vivia até pouco tempo, Fer, era muito forte essa competição entre mulheres. E eu vejo assim como isso tem sido quebrado para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Então, são mulheres apoiando mulheres, tanto em negócios, redes de network, quanto dentro da própria Igreja de Cristo, né? Então, os grupos de mulheres aí sendo fortalecidos, crescendo, e isso é até a eternidade em nome de Jesus. Porque eu falo o seguinte, nós estamos combatendo o bom combate? Né? Às vezes a gente vê esse versículo lá, quando a pessoa morre, combateu o bom combate, acabei a carreira. Eu falo, gente, a gente tem que fazer essa avaliação todo dia. Todo dia. Eu estou combatendo o bom combate, eu estou sendo a mulher que o Senhor me fez para ser. Eu estou sendo a Ruth, que estou ajudando, estou acompanhando Noemi, eu estou sendo a Isabel, que está ajudando Maria no seu, né, a entender o seu processo. Né? As mulheres mais maduras na fé e as mulheres mais novas na fé, elas têm buscado esses referenciais também.
Então, assim, a Bíblia de começo ao fim, a gente tem referencial, a gente aprende até com Eva, gente. Com certeza, meu Né? Deus. Então, assim, não tem como. E até as coisas ruins a gente sabe como não lidar, como não fazer. Como não fazer, exatamente. Você pega Jezabel, né? Uma baita de uma líder, uma influência que aquela mulher tinha, sabe? Eu fico imaginando assim, gente, que líder que era aquela mulher? Mas era Jezabel, era pro mal. Uma mulher completamente fora do seu tempo, fora da sua posição, né? Vasti, né, que foi deposta. E aí foi quando Esther veio. Vasti é um exemplo também, assim, tremendo, que eu falo, meu Deus, realmente, desobedeceu, não era submissa, ela fez pouco do rei. É quando uma mulher dá pouco para Jesus. Eu comparo muito isso, assim, sabe? Não se importa com aquilo que ela carrega. Ela vai ser deposta, porque o Senhor, ele é assim, igual eu falei para você, ele vai mandando sinais. Se você não pega, minha filha, ele vai derramar em outra. Né? Então, quantas vezes você vê, às vezes você tinha uma ideia, um projeto e aí você vai ver outra pessoa fazendo aquilo e nem tinha relação com você, o Senhor derrama para outro. Né? Exatamente. Nossa, tanta coisa que a gente tem para falar aqui ainda, mas nosso tempo está acabando. Amém. Eu acho que vai ter que ter uma parte 2 de Carol Garcia aqui. Eu venho para lançar o livro. Está mais que convidado, já vamos deixar certo isso aí, porque realmente foi uma bênção. Amém. Só que antes da gente encerrar, eu quero ainda fazer uma dinâmica com você, Carol. Uhum. Eu queria que você deixasse uma mensagem olhando para essa câmera aqui, para uma mulher que ainda está perdida e não sabe se posicionar. Uhum. E hoje ela precisa de uma palavra, um alerta do Senhor para a vida dela, que ela precisa ocupar o lugar dela, o espaço dela. Uhum. Bem, minha amiga, assim como eu vivi isso um dia, né, eu posso falar com conhecimento de causa, né? O Senhor, ele tem planos para você e muitas vezes isso parece jargão, mas essa é a verdade que está na palavra dele. Então, os planos de Deus, eles são infinitamente maiores. A questão é que talvez hoje você precisa só tomar uma decisão. Eu quero realmente viver o melhor de Deus para a minha vida. Então, o mínimo que o Senhor tem para você hoje é que você se levante como uma voz profética. E tudo que você tem vivido está sendo gerado um testemunho de cura para outras vidas. Que tem uma palavra que o Senhor derramou na minha vida e eu sei que ela vai te ajudar. Das feridas que eu tinha, ele transformou em cicatrizes. E dessas cicatrizes escorre hoje bálsamo de cura para outras vidas. Então sai desse vitimismo, sai dessa autocomiseração, começa a servir o Senhor, busca pessoas que são referências para você e não aquelas amigas que vão só lamber suas feridas, e começa a partir de hoje buscar essa sua identidade como uma filha amada, que ele tem muito mais para você. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Antes de encerrar, a Carol vai falar um pouco das suas redes sociais. Carol, pode falar, a gente vai deixar no rodapé também. Tá. Dos seus projetos, tudo que você tem aí, pode deixar para o pessoal seguir, compartilhar. Suas redes sociais, pode falar. Certo, assim, Fer, tem o podcast, que é o meu xodozinho, que nasceu bem na pandemia, né? Em 2020, o Senhor me deu esse projeto, que é o Café e Ele. Então, é @Café e Ele, né? O arrobinha ali, que nasceu como uma hashtag ali nos stories mesmo. De manhã, eu ia acordava 4 da manhã, porque estava sem sono, tomando remédio, com Covid. E ali eu tinha mais tempo com Deus. Eu comecei a estabelecer um tempo devocional mais profundo. Então surgiu a partir do devocional. Do devocional. E aí eu abri na época um Instagram, um perfil no Instagram e colocava as mensagens. Alguns meses depois, acho que uns 8, 9 meses depois, eu tive esse insight, vou para a rede social. Né? Vou para o podcast. E aí comecei a colocar no Spotify, nas outras plataformas de áudio, ali, de streamings. E, graças a Deus, assim, o Senhor tem espalhado. E nesse processo eu recebi uma palavra muito forte nos últimos anos, alguns anos, que dizia o seguinte, que o Senhor queria me colocar como uma voz profética na minha geração, nesse tempo. E eu tenho levado isso muito a sério, né? Como eu te falei. Tem a KG, Comunicação, Inteligência e Comunicação, que é a minha agência de comunicação, que nasceu em 2018, também desse processo de ressignificação. E ali a gente trabalha com gestão de crise, assessoria de imprensa, os treinamentos em comunicação, né, que eu falei um pouquinho aqui. E tem também agora a minha filhinha que está nascendo aí, ainda esse semestre, em nome de Jesus, a gente vai ter a sede dela, que é a ECOA, que é a Escola de Comunicação e Artes. Né, que aí eu vou migrar a parte de treinamentos para ela. A KG fica com assessoria de imprensa,
com os projetos de gestão de rede social, essa produção toda que a gente já faz, principalmente tanto a área pública quanto corporativa, mas aí a ECOA vem mesmo com foco mais em crianças, adolescentes e jovens. Né? Então, é uma mentoria, treinamento específico para essa turma aí, para potencializar, e vai ser um templo de adoração ao Senhor também. Amém. Glória a Deus. Aí a ECO ainda o arroba dela está fechado, que a gente está no processo de construção, e a KG é @kg.comunicação. E o meu pessoal, que tem dicas de comunicação, tem muita palavra de Deus, que é o @Carol Garcia, com a letra K. É a sua única vida, evangelho, profissional. E mãezona, né? Com meus Exatamente. bebês, os meus homens, garotos que estão aí. Um agora vai começar a faculdade em junho, passou em primeiro lugar aqui na UFMT. Glória a Deus. Começa em junho, o outro já cola grau agora em maio, conclui a faculdade dele, né? Astrofísica. E são realmente heranças do Senhor na minha vida. Glória Eu a tenho Deus. zelado por isso. Glória a Deus. Carol, pra gente partir pro final, eu quero fazer uma dinâmica aqui com você. Ui. Eu vou responder, aliás, eu vou perguntar pra Aham. você e você responde o mais rápido que você conseguir. Ixi, eu sou lenta para essas coisas. Mas pode pensar um pouquinho. Tá. Carol, um hobby. Ler. Sou apaixonada por leitura. Olha, coisa boa. Um versículo. Esther 4,14. Nos últimos 3 anos, assim, me pegou. E João 5,15. João 15,5. Sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Um louvor. Uma coisa no Morada, que foi assim, né? No tempo de Betel ali. Esse eu acho que é meio óbvio, mas vou perguntar. Uma mulher da Bíblia que te inspira. Ai, Esther, né? Mas eu também estou muito apaixonada por Ruth. Muito apaixonada por Ruth, assim, uma mulher que não nega fogo, né? Que foi para o campo, que foi lá, trabalhou, uma obreira, né? Da última hora aí também. Eu tenho me inspirado muito nela. Muito bom, muito bom. Eu estou feliz quando? Ai, quando eu prego o evangelho, quando eu, igual hoje no salão, aquela sensação de completude, eu amo isso. Criada para pregar o evangelho, para pregar a mensagem. Glória a Deus. Uma palavra que defina a Carol. Uma palavra, sim? Sim. Uma palavra. Essa é a mais difícil, né? Sempre falar da gente é muito difícil. Filha? Muito boa a palavra. Né? Filha. Porque ser filha abre para todo o resto. Exatamente. É a posição. Posição. Família é? Fundamento também, né? Tudo, sim. Tudo. E Deus é? Ai, o princípio, o meio e o fim. Glória a Deus. Carol, muito obrigado pela sua presença aqui comigo, com todos que estão assistindo. Foi realmente um prazer poder ouvir tantas experiências, tantas coisas boas, a mulher que você se tornou, o que esse encontro com Jesus provocou na sua vida e na vida de tantas pessoas que teve esse impacto, esse encontro com você também. Eu queria te agradecer em nome da TV Capital, por estar aqui com a gente, contribuindo e falando, e dizer que nós estamos de portas abertas para quando o livro vier, para quando tiver outras oportunidades também. Maravilha, Feira, a recíproca é verdadeira, estou muito honrada, muito feliz mesmo por esse espaço, vi a TV nascer, né? Então, assim, para mim é maravilhoso ver os frutos que ela já tem dado, né? Então, assim, tão pouco tempo como o evangelho, o televangelismo, ele tem se expandido por meio da TV Capital. Isso para a gente que é da comunicação é motivo de muita alegria, porque a gente vê que realmente é a expansão do reino de Deus em nós e através de nós. Estou muito feliz por você estar aqui hoje nesse lugar, ocupando essa cadeira, sabe? Esse jovem que também é uma Maria Marta, né? Tá, assim, decidiu entregar a sua vida mesmo para o evangelho e deixar mesmo esse recado assim para as pessoas, né? Sejam vós. Sejam vós. O Senhor, é só isso que Ele quer da gente. Intimidade e que a gente proclame aquilo que Ele colocou em nós para reverberar através de nós. Muito obrigada e com certeza eu vou estar aqui em breve aí com mais projetos, com mais novidades. Amém, amém, amém. Nós vamos esperar esse momento. E a gente quer te agradecer por você estar com a gente até esse momento, dizer que é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Compartilha esse episódio que com certeza vai ajudar alguém demais, demais, demais. E é claro que nós contamos com você nos próximos programas. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Falando da Palavra.